ópticos. Estudo analítico dos comportamentos dos sistemas ópticos. É porque nós estamos aí falando tanto de lente quanto de espelhos. Não sei se vocês se recordam, mas tem características muito semelhantes entre as lentes e os espelhos, principalmente entre a lente convergente e o espelho côncavo, né? Que eles dão mais trabalho, depende da posição do objeto para determinar a imagem. Da mesma maneira, entre a lente divergente e o espelho convexo. Na lente divergente e no espelho convexo, ambos sempre formam o mesmo tipo de imagem. Sempre a imagem dos dois é menor, virtual e direita. Então, aqui, devido a essas semelhanças, a gente vai utilizar de equações aqui e métodos para determinar a imagem e as características por meio de números, digamos assim, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que recordar aí, ó, é a representação. Tá? Então, vamos representar aqui uma formação de imagem. Tá. Então, vamos lá. Vamos pegar aí uma lente. Primeira coisa que você vê aqui, ó, formação de imagem. Vamos considerar o caso mais comum. Qual que é o caso mais comum? Considerando que o N da lente, o índice de refração da lente, é maior que o índice de refração do meio, tá? E agora aqui, bom, peraí, pessoal, acho que tem um passarinho dentro da minha casa. Bom, seguinte, vamos representar aqui uma lente convergente aqui. Como que seria essa lente convergente? Primeira coisa, vou traçar aqui o meu eixo principal. Recordam-se? Esse eixo tracejado aqui, tá? Nesse eixo perpendicular a ele, vou determinar a minha lente. Lente convergente, então ela vai ser aqui no caso uma lente de bordas finas, ó. Tá aqui. Tranquilo? A lente ela possui de maneira simétrica em relação aqui esse eixo, né? Em relação ao seu centro óptico, que é o meiozinho da lente, você tem os dois focos. Foco imagem e o foco objeto. Deixa eu ver, os dois estão à mesma distância? Então aqui, ó, F e F, certo? Também o dobro da distância focal são os pontos antiprincipais, ó. O A aqui e o A aqui, certo? Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar um objeto qualquer, apoiado sempre aqui no eixo principal. Então, olha meu objeto aqui. Objeto. E aí eu queria saber onde que está a imagem, as características dessa imagem. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Traçar dois raios. Dois raios bem simples aqui, ó. Primeiro, sai da extremidade do objeto, paralelo ao eixo principal. Olha aqui. Tá? Saiu o raio aqui paralelo ao eixo principal. O que acontece? Por ser uma lente convergente, então vai convergir aqui na direção do foco. Ó, vai passar em cima do foco. O raio convergindo. Passou pela lente. E aí outro raio que é mais simples, que é o raio que passa pelo centro óptico. Quando passa pelo centro óptico, o raio não sofre desvio, ó. Ele vai reto. Então tá aí, ó. O que aconteceu aqui? Esses dois raios se encontraram exatamente aqui. Dois raios transmitidos, ou seja, que já passaram pela lente, a gente poderia falar
de raios refratados também, tá? Então aqui você tem a formação da imagem. Olha a imagem formada aqui. Pessoal, talvez não deu para perceber muito bem aqui, mas essa imagem ela é maior, tá? Ela é invertida, isso deu para perceber, né? Então, ó, as características dessa imagem. Ela é maior que o objeto, ela está de ponta cabeça, ela é invertida, correto? Além disso, ela é real. Eu não tive que prolongar raio de luz aqui para achar ela. Tá. Mas o que eu quis aqui, ó, desenhando isso? Para a gente analisar agora esses sistemas ópticos, correto? Eu vou trabalhar aí com números e com distâncias. Então eu tenho que dar um nome, algumas coisas aqui para essas certas distâncias. Então, ó, primeiramente, a distância entre o objeto, isso é importante, pessoal, já vão guardando aí, ó. A distância entre o objeto e o meu sistema óptico, no caso a lente poderia ser o espelho, isso daqui é chamado de P. Ó, a gente vai representar pela letra P. A distância da imagem, então a imagem está aqui, ó, ao meu sistema óptico, aqui no caso, mais uma vez, é a lente, então isso daqui vai ser chamado de pelinha, certo? Opa, ficou aqui, ó, pelinha. Tranquilo até agora? O tamanho do objeto. Tamanho do objeto. Eu tirei aqui o que não era para tirar. Tamanho do objeto. Tamanho do objeto. Tamanho do objeto. Isso daqui. Sai, régua, demônio. Isso daqui, pessoal, a gente vai chamar de O. 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 Ó. Vocês vão ver que tem alguma, talvez na apostila de vocês aí, ó, algum lugar chama de Y, tá? Mas aqui eu prefiro chamar de O. E o tamanho da imagem? O tamanho da imagem. A imagem. Se o objeto é O, a imagem vai ser o quê? I, né, porra? Imagem é aí. E aí também alguns livros, algumas apostilas, vocês vão ver chamado de Y', tá? Então, para alguns livros, vai utilizar o objeto como Y e a imagem Y'. Claro que você tem aqui também a chamada distância focal, a distância aí do foco para a lente. Que aí, claro, acho que eu não preciso nem falar que vai ser chamada essa distância aqui, ó, vai ser chamada de F. Ó. Deu para entender um pouco aqui, então, das distâncias? Então, vamos lá aqui, ó. Vou colocar essas nomenclaturas aqui para vocês. Ó. Distância do objeto à lente é o P. Distância da imagem à lente, P'. F é a distância focal da lente. Ó, aqui no caso nós estamos trabalhando como lente, mas vale a mesma coisa para os espelhos. A é o aumento linear transversal. Eu já vou falar sobre isso. Não é esse A aqui, esse daqui é o ponto antiprincipal. O A vai me dizer o quanto que a imagem é maior ou menor que o objeto. Como que seria isso? Vamos pegar um exemplo simples. Vamos supor que você fez o desenho aqui, você viu aí que o objeto tem 10 centímetros, certo? E a imagem tem 20 centímetros, o tamanho dela. Ou seja, O igual a 10 e igual a 20. O que nós podemos falar? A gente pode falar que o A é 2. O que representa esse 2?
a imagem é 2 vezes maior que o objeto. Como que eu calculo isso? Simplesmente você divide o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. 20 dividido por 10 dá 2, portanto, o A é igual a 2. Isso quer me dizer que a imagem tem 2 vezes o tamanho do objeto, certo? E aí, como nós já falamos, I é o tamanho, a altura da imagem, e o O é o tamanho, a altura do objeto. Tranquilo? Tá. Nós iremos representar isso sempre em relação a um eixo, né? Igual eu representei ali, ah, coloquei o eixo principal, coloquei a lente, a gente adota aí, mas vocês vão ver que vocês vão acabar se acostumando aí, ó, um sistema desse tipo aqui, ó, tá? Esse daqui é como se fosse onde que você tem aqui P e P', chamado eixo das abscissas. Você tem aí para tanto para as imagens quanto para os objetos, certo? Para você determinar se a imagem é real ou se a imagem é virtual. E aqui na parte vertical, ó, você vai ter o chamado eixo das ordenadas, que é para ver se a imagem ou objeto é invertido ou direito, tá? Normalmente a gente considera aí, pessoal, a luz incidente proveniente daqui, ó. Estão vendo? A luz aqui vindo do lado esquerdo para o lado direito. E outra coisa também que por enquanto vocês não precisam se preocupar, a gente só vai trabalhar agora com objetos reais, tá? Portanto, o objeto vai estar desse lado e, claro, o P vai ser maior que zero, tá? Mas por que, como assim o P maior que zero? Isso são algumas convenções aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Convenções em relação aos sinais aí adotados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, primeira coisa, se a lente é convergente, o foco é positivo. Estão vendo? Se a lente é divergente, o foco vai ser negativo. Então, lente convergente, foco positivo. Lente divergente, foco negativo. Isso vale para os espelhos também. O espelho côncavo, o foco é positivo, e o espelho convexo, o foco é negativo, tá? O objeto real, isso sempre a gente vai trabalhar dessa maneira. Sempre a gente vai trabalhar com objetos reais e, portanto, o P, que é a distância do objeto ao sistema óptico, vai ser positivo. E a imagem real ou imagem virtual também vai obedecer essa coisa dos sinais. Imagem real, o P' é positivo. Imagem virtual, o P' é negativo. E aí a imagem direita em relação ao objeto. O I e o O têm o mesmo sinal, ou seja, o aumento linear ele é positivo. No caso de uma ser invertida em relação à outra, a imagem está de ponta cabeça. Então o I e o O vão ter sinais opostos. Por exemplo, o O vai estar para cima, o objeto, que nem nesse caso aqui que nós desenhamos, ó. O O está para cima, então ele teria, lembra que eu falei 10 centímetros, então esses 10 seriam positivos. Só que a imagem está para baixo. Então, vamos supor que a imagem tenha 20 centímetros. Então, eu ia assumir como menos 20 centímetros, certo? Quando eu calcular esse meu aumento linear, esse A aí, ó, eu vou achar um número, portanto, negativo, tá? Outra coisa que o aumento linear me dá é se a imagem é maior ou menor que o objeto. E a gente vai ver isso agora. Como que eu consigo chegar nisso tudo? É por meio das equações, pessoal. Dá uma olhada aqui. As chamadas equações para os sistemas ópticos.
como eu falei, vale tanto para a lente quanto os espelhos. Primeira equação, chamada equação de Gauss. Já ouviram falar? Equação de Gauss. Vocês vão gostar aqui como você decora essa equação aqui. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou seja, uma fimose é igual a um pipil mais uma P'. Aí fica fácil decorar, né? Eu sei que vocês gostam de besteira, então aí fica mais fácil. Tranquilo? A outra equação, a chamada equação do aumento linear. Seria o A. Como que eu calculo aquele A? Você tem 3 maneiras de calcular aquele A, pessoal. A primeira é a mais simples, que eu falei para vocês, né? Pô, se eu tenho o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, divido um pelo outro, eu consigo saber se a imagem é maior ou menor que o objeto. Então, imagem dividido pelo objeto. Segunda maneira, o negativo, ó, do P' sobre P. Terceira maneira, ó, F dividido aqui por F menos P. As 3 maneiras darão o mesmo resultado. Claro, se os números estiverem corretos, aí se os cálculos estiverem certos. E vai da maneira que for mais conveniente. Também tem um jeito aí para você decorar isso tudo. E ó, tirar a pelinha do pinto. Fica foda sem pipil. Tá bom? Ou sem pinto, né? Vamos falar pipil que é mais bonitinho. Ó, aí, ó, tirar a pelinha do pipil, fica foda sem pipil. Beleza? Outra coisa importante, pessoal, que vocês vão ver aparecer por aí, ó, é a chamada vergência de uma lente. Quem usa óculos aí sabe da importância, quando você vai comprar uma lente, dos chamados graus da lente, tá? Isso daí é uma medida da lente de quanto que ela, digamos, é potente. Vamos falar uma linguagem bem usual, tá? O correto seria falar em termos de quanto que a lente consegue desviar os raios de luz. Então isso é representado pela letra C. Só que graus também é uma unidade usual. Como que nós calculamos a vergência de uma lente? A vergência é o quanto que a lente é forte, digamos assim, é dado por isso. É o inverso do foco. É 1 sobre F, tá? Trabalhando sempre o foco em metros. Quando a gente trabalha o foco em metros, a gente obtém aí a unidade dessa vergência em dioptrias. Ó, unidade de C, dioptrias. Quando o foco. Só muitas vezes só fica representado por di. Só quando o foco está trabalhado em metros, tá? Se trabalhar em centímetros não dá certo. Então isso daqui é o básico, pessoal, para a gente analisar aí o estudo analítico, digamos aí, das chamadas lentes esféricas, certo? Então agora é só aplicar. Eu sei que no começo pode parecer um tanto complexo esse número, essa quantidade de letras aí, mas é na hora da resolução dos exercícios que a gente vai ver aí a necessidade, vai acabar se acostumando com tais letras, com tais convenções.